Bom, minha gente, pra gente falar sobre isso, vou até fazer um cafezinho. Seguinte, o que eu vou falar aqui pra vocês sobre isso, não vou falar como, sei lá, como uma expert no negócio, ou como alguém que trabalha com o negócio, porque eu não sou assim, não sou essa pessoa. Eu vou falar como pessoa que aprendeu isso um dia e passou a olhar pra isso. E aí vou dar pra vocês mais ou menos um caminhozinho, assim, que se eu fosse vocês eu faria, sobre esse assunto investimentos. E o mais importante de deixar claro é que eu não vou colocar isso em destaque. Não vai estar em destaque. Não vou pôr em destaque. Vocês entenderam que não vai estar no destaque? Então tá. Então pega aí um papel, uma caneta, grava a tela do teu celular, se vira para reter essa informação que não vai ficar em destaque. Então vamos lá. Eu começaria assim, se eu não soubesse bolhufas. Pegaria uma folha em branco e escreveria: quais tipos de investimento existem? Vamos entender quais existem primeiro. Aí eu viria aqui no Google e escreveria isso mesmo. Quais tipos de investimentos existem? Aí eu ia sair dos anúncios, lógico, e ia pesquisar aqui para entender alguns tipos, para entender o nome, né? Saber o nome de alguns tipos, mesmo que aqui eu não consiga todos os nomes. Mas, por exemplo, eu pegaria isso aqui e escreveria ali na minha folha: Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, ações de empresas. Bom, daí escrevi aqui todos os tipos de rendimento que eu pude achar ali no Google. Tesouro Direto, sendo que tem o Selic, o pré-fixado e o IPCA, CDB, Bitcoins, LCI, LCA, ações, fundos de ações, fundos de investimento, fundos imobiliários, previdência privada, COE, metais, RDB e LC, debêntures, CRI, CRA e investimentos internacionais. Beleza, agora eu sei quais tipos existem. Então, o que eu faria no teu lugar sabendo quais tipos existem? Eu pesquisaria cada um deles. E eu pesquisaria onde? Não há segredo. Tem um computador aqui na minha frente. Eu pesquisaria na internet. Então, eu digitaria lá no YouTube: Tesouro Direto. Vou digitar aqui para vocês verem o que vai aparecer. Botou Tesouro Direto no YouTube, vai aparecer aqui 600 mil vídeos explicando o que é Tesouro Direto. Tem vídeo aqui que é mais curto, que é mais longo, que explica com mais detalhes, que me explica de forma mais simples. Dica bônus: se eu fosse você, todo tipo de investimento que eu fosse procurar, eu colocaria o nome do investimento e colocaria o nome do Bruno Perini. E viria aqui no canal do Bruno para ver o que ele está falando sobre isso. O canal do Bruno é só sobre investimentos. E eu aprendi tudo com o Bruno. Eu só fui conhecer outra visão de investimento que não fosse a que o Bruno me ensinou esse ano. Mas até então, tudo que eu sei veio dele. O Bruno tem um curso online que é sensacional, completo para burro sobre investimento, mas não está aberto e eu não sei quando que ele vai abrir de novo. Então, se eu fosse você, eu viria aqui no canal do YouTube dele e veria tudo que tem aqui. Opa, cliquei sem querer. E veria tudo que tem aqui sobre todos esses tipos de investimento que você agora sabe que existe. Bom, daí, no seu caminho pesquisando sobre cada tipo de investimento, você vai começar a se deparar com termos e com coisas que você não conhece. Por exemplo, você está assistindo lá um vídeo dele explicando sobre, sei lá, sobre CDB. Aí ele cita alguma coisa sobre a taxa de juros. Aí você fala: gente, eu não sei o que é taxa de juros. O que é? Qual a importância? De onde vem? Aí você abre uma outra janela e escreve lá: taxa de juros, e vai pesquisar sobre isso. Gente, isso é a base do estudo de qualquer assunto. Defina o nome do que você quer estudar e então começa a estudar um por um. Conforme for chegando as dúvidas, você estuda aquela dúvida, você vai atrás dela. É seguindo esse caminho que você vai começar a entender sobre esse assunto. Então, é estudando sobre cada tipo de investimento que você vai ver, por exemplo, que existe investimento com um tipo de pessoa que não serve para o outro tipo de pessoa. O que define isso? O nível da exposição daquele investimento. Olha, tá torto isso aqui. O nível da exposição daquele investimento, o nível do risco. Você vai começar a entender que em todo investimento tem risco, não existe investimento sem risco. Aí você vai começar a entender qual que é o nível de risco de cada um, para entender qual que é melhor para você. Você vai entender que para avaliar um investimento, se ele é bacana para você ou não, você precisa ver se ele tem uma liquidez que te corresponde. Aí você, o que é liquidez? Não sabe? Abre a sua janela do Google e escreve liquidez em investimentos, para poder entender isso. Você vai começar a entender que existem investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável, e aí você vai entender qual deles, você vai observar e ver qual deles é mais interessante para o seu objetivo. Então, qual é o seu objetivo com o investimento? Você quer guardar esse dinheiro para sacar ou você quer guardar esse dinheiro para esquecer que ele existe?
E aí, consegui entender, Lara, um pouco sobre cada um. Tá, e agora, como que eu faço esse investimento também? É na internet que você procura. Aí você vai ficar sabendo sobre as corretoras. Aí você vai ler sobre as corretoras, vai assistir vídeos do pessoal dos investimentos sobre as corretoras, para decidir qual corretora você quer ter. Você quer fazer isso pela Easy Invest? Você quer fazer isso pela Rico? Você quer fazer isso pela XP? Você quer fazer isso pela Avenue? Você quer fazer isso pela Guide? E o que é uma corretora? Como ela funciona? Quanto eles me cobram? Para que serve? Onde eu aprendo sobre isso? Tudo está... Gente, está tudo aqui, ó. Se você tiver o interesse, porque sem isso não vai. Se você tiver o interesse e a capacidade de digitar palavras inteiras, você encontra qualquer informação que você quiser. Não tem informação sobre isso que está escondida. Tá tudo aqui. Então, assim, ó, o mínimo você consegue aprender por aqui. Como eu disse para vocês, para mim, investimento é igual dieta. Não tem um investimento melhor. A pergunta é, qual investimento é melhor para mim? É uma pergunta absurda, sem pé nem cabeça. E se alguém te responder isso, a pessoa está sendo muito louca, porque não existe essa resposta. Não tem um investimento que é melhor. O que tem é, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo com esse dinheiro? Quando que você quer sacar? Quando que você vai precisar dele? Quanto que você está disposto a assumir de risco para que ele renda mais? Se você não quer tanto risco, você sabe que ele vai render menos? Qual que é a tua disponibilidade para acompanhar ele? Ou você é do tipo que quer um investimento que você não tenha que acompanhar muito? E tudo isso são questões que implicam preços, né? Então, assim, olha, não existe um investimento que você praticamente não tem que acompanhar, praticamente não tem que entender dele, você não tem quase nenhum risco e ele rende pra caralho. Óbvio que não. É como se tivessem barras, ó, imagine você que a gente tivesse 3 barras aqui. E são 3 barras que uma depende da outra. Então, conforme eu puxo uma para baixo, as outras sobem, sabe? Nessas 3 barras, então, seria uma barra nível de exposição, ou seja, qual que é o risco desse investimento. Na outra barra, liquidez, ou seja, quando que você pode sacar esse investimento. Porque tem investimentos, por exemplo, que tem liquidez de um dia, como Tesouro Direto. Se você quiser sacar amanhã, você pode. Mas tem, por exemplo, alguns fundos de investimento que você vai ter que deixar o dinheiro lá por 5 anos. Então, a liquidez é menor. O imóvel, por exemplo, é um investimento de liquidez muito baixa, porque por mais que as pessoas falem, mas meu apartamento vale 2 milhões, você consegue vender amanhã? Não, né? Às vezes para vender você leva anos, então a liquidez é baixa. E na terceira barra estaria o quanto esse investimento te gera de lucro. Então é como se cada vez que eu baixasse uma barra, as outras subissem. Então para subir uma barra, as outras baixam, entende? Para entender tudo isso, gente, é só estudando constantemente. Constantemente, porque as coisas vão mudando, o que você sabe vai mudando, o quanto você está disposto a investir vai mudando. Então, assim, ó, eu faço hoje, em termos de investimento, o que eu fazia em 2017, de jeito nenhum, completamente diferente. Agora, eu faria em 2017 exatamente o que eu estou fazendo hoje, sabendo o que eu sabia em 2017? Não. Então, em 2017, eu fazia as coisas que eu sabia. Eu vou sabendo um pouco mais, vou fazendo outras coisas. Então, não pode parar de estudar esse assunto. Puta, Lara, mas puta trabalho, hein? Puta assunto chato. Exatamente. É a mesma coisa com qualquer outra coisa na vida. Se eu olho uma amiga minha e ela tem um nenê muito lindo, uma menininha lindinha de 1 aninho e meio, aquela idade gostosa, eu falo, nossa, amiga, que delícia, eu queria tanto uma menininha tão bonitinha dessa lá em casa. Aí a hora que eu vejo ela com a menina berrando por aí, a menina toda suja, a menina precisando ir no banheiro com ajuda, ela não conseguindo mais ter vida, eu falo, ai, amiga, nossa, mas dá trabalho, hein? Exatamente. Você quer ter a parte boa, você tem que ter a parte trabalhosa. Jamais, porque eu tenho horror, nojo de unha comprida. Minha unha é curtinha no máximo.